Bom dia, meus amores. Estou agora, nesse momento, me distraindo um pouco, lendo uma belíssima história em quadrinhos. Vocês sabem o que é história em quadrinhos? É justamente a nossa aula de hoje. História em quadrinho é uma história onde os personagens estão todos localizados em quadrinhos. Ela tem início, meio e fim. Uma narrativa onde você pode fazer uma leitura de um texto verbal e não verbal. Verbal é quando você pode ler o que está escrito aqui em vários tipos de balõezinhos. E não verbal é quando você olha para o personagem e faz uma leitura de sua fisionomia, do que ele está passando, do seu desenho. Então vamos agora aprender um pouco sobre o que é história em quadrinho? É uma história narrada por meio de pequenos quadros ou unidades gráficas composta por textos e imagens que ficam dispostos um ao lado do outro. Isso é, são histórias que têm início, meio e fim através dos quadrinhos. E dentro dos quadrinhos a gente pode fazer uma leitura de textos verbais e não verbais. Verbais é quando encontramos algum texto, a gente tem que fazer a leitura dentro do balão. E não verbal é quando a gente faz leituras de imagens. Aonde podemos encontrar história em quadrinhos? Em jornais, em gibi, em livros e em revistas. Para que serve? Serve para divertir e informar. As características de uma história em quadrinho. Primeiro, a história tem uma sequência no quadrinho, início, meio e fim. Ela também tem desenhos que mostram personagens e suas expressões. Ela tem cenário, apresenta rios, matas, céus. E também história em quadrinho apresenta textos, que são escritos dentro de balões. E a gente pode fazer leitura de textos verbais e não verbais. Quando a história em quadrinho tem poucos quadrinhos, são chamados de tirinhas. Existem vários personagens da história em quadrinhos. Mafalda, Menino Maluquinho. Mas no Brasil, a história em quadrinho mais conhecida que temos é da Turma da Mônica, do autor Maurício de Souza. Vamos conhecer alguns dos personagens. Temos a Mônica, que é dentuça, gosta do seu coelhinho. Tem Cebolinha, que fala errado, pois ele tem dislexia, então ele troca o R pelo L. Tem o Cascão, que não gosta de tomar banho, mas agora, diante da Covid, ele está aprendendo a tomar banho. Tem Magali, que adora comer e gosta demais de melancia. Tem Chico Bento, que mora no sítio e ama a natureza. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1905. Idealizada pelo artista Renato de Castro e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo, e trazia personagens inspirados na nossa cultura. Vamos agora ver o significado dos balões, que é muito comum na história em quadrinhos. Para cada fala que temos um balão diferente. Um balão quando falamos normalmente, um outro quando estamos sussurrando, quando vai gritar, quando se tem uma ideia, pensando, dúvida e admiração. Temos também outra característica, onomatopeia. São palavras que dão ideia de som. O tic-tac, ideia de um relógio. Cabrum, ideia de um trovão. Blum, ideia de uma explosão. Oh, que pena, cheguei ao fim da história. Agora, como final da aula, eu espero que vocês tenham entendido bem o que é história em quadrinho, que gênero é esse. Porque na apostila número 5, tanto na aula de arte como de português,
vocês vão responder muitas questões relacionadas à história em quadrinhos. Agora, como tarefa de hoje, eu gostaria que vocês fizessem uns quadrinhos assim, ó, e criasse uma história em quadrinho para mim. Mande para mim, vale nota, viu? E com o tema, eu sugiro o seguinte: já que estamos vivendo um momento muito difícil de Covid-19, que tal vocês elaborarem uma história que esteja relacionada a esse tema? Por exemplo, o Capitão Lava a Mão ou Unidos Venceremos a Covid? Vocês podem criar outros temas, certo? O importante é que eu gostaria de ver a sua história bem bonita e que você possa enviar para o grupo. Vale nota, ok? Estou aguardando sua atividade, certo? O tema é Covid, da sua história em quadrinho. Um beijo e até a próxima aula. Não esqueça de lavar mãos bem lavadinha e de usar sua máscara caso você saia, ok? Cheiro!